fonte estou usando 12 volts. Ocorre uma reação de redução, tá? Redução é ganho de elétrons, né? De quem? Dos íons cobre. E de oxidação, a valência do cobre é mais 2, ó, tá? E de oxidação, perda de elétrons dos átomos de cobre, ó, cobre 0, tá? Ele vai perder 2 elétrons, vai virar cobre mais 2, tá bom? Nos eletrodos de cobre, então havendo um ganho de massa, depósito de cobre no cátodo. Então no anodo vai haver uma dissolução, vai haver uma perda de massa. Então o que nós fizemos lá? Eu vou pegar o cátodo, né? Então eu vou observar o quê? Um ganho de massa, ok? Então está aqui, né? Já mostrei a deposição de cobre, no anodo dissolução de cobre, e com balança a gente mede esse ganho de massa, né, no cátodo, ou a perda de massa no anodo, né? E nós vamos pegar o ganho de massa no cátodo, tá? Sendo que os eletrodos são pesados antes e depois da eletrólise, após um intervalo de tempo. E tem-se, então está aqui, ó, M, né? Delta M é massa final menos massa inicial, tá? Aqui tem a fonte, o esquema, né? Aqui é o negativo, então está no sentido da corrente real, né? Dos elétrons ES, olha lá, passando pelo amperímetro, certo? Aqui o potenciômetro que eu mostrei para vocês, para regular essa corrente que passa, né? Aumentando ou diminuindo a resistência do resistor, tá? E aí ocorre a reação de redox aqui, e está aqui, né? Diagrama da montagem da célula eletrolítica, está aqui, já tá, eu mostrei para vocês. Solução de sulfato de cobre, azulado, né? Está em cor azul aí. Eu só dissolvi sulfato de cobre sólido, eu dissolvi em água, só isso, tá? Aí você tem o potenciômetro, que é o resistor variável, né? Está aqui, ó, intercalado em série. Ele permite manter a constante a corrente em um determinado valor. Está mais ou menos 62, né? 62 mA, está lá. O tempo está passando, está lá, está depositando cobre ali. Então, ó, as leis de Faraday, elas podem ser sintetizadas, então são pelo menos umas 3 leis aí que ele descobriu, né? Metodologia de eletrólise, e ele sintetizou, ou ele deixou tudo solto, mas nós, né, podemos sintetizar como sendo isso aqui, ó. A massa depositada é diretamente proporcional ao equivalente, né, químico do íon, equivalente químico do íon, vezes a carga elétrica, Q, tá? Então a massa depositada é diretamente proporcional à carga elétrica. Então quanto maior carga elétrica fornecida no circuito, mais massa você vai depositar, tá? De um dado íon, né? Claro. E quanto maior o equivalente químico do íon, você vai depositar mais massa também. E esse K é uma constante de proporcionalidade. Então está aqui, tudo escrito, né? M, né? Porque delta M é M, tanto faz. Massa depositada. K é a constante de proporcionalidade. E é equivalente químico do íon. E Q é igual a carga elétrica, que é o produto da corrente pelo tempo. Então a equação correlaciona massa depositada com carga elétrica, o que irá propiciar o quê? Uma regra de 3 entre essas duas variáveis, massa e carga elétrica. Dá para você fazer uma correlação aí, aplicando regra de 3, tá? E aqui a definição de um equivalente químico de um íon, né? É o peso atômico do elemento químico, do íon, né, no caso, é dividido pela valência, tá? Então, para um íon monovalente, né, ó, mais um, sódio mais um, né? Sódio mais um, por exemplo. Menos um, valência menos um, por exemplo. Cloreto, né? Cloreto, Cl menos um, certo? Cl menos, né?
cloreto. Sódio mais, ó, tá? Então, aqui você tem mais um. Então, o equivalente químico coincide com o peso atômico em grama. Ou seja, coincide com o mol, né? O mol é o peso atômico em grama, né? Tá? Pode ser igual ao peso molecular em grama também, é um mol, do mesmo jeito. Então, a equivalente químico coincide com o mol, ou peso atômico, em grama, para íon monovalente. Né? Então tá aí. Para íon bivalente, como o cobre, né? Então o equivalente desse íon aí vai ser a metade, tá? Vai ser a metade do peso atômico do cobre, ok? Então tá aqui, olhando aqui, ó, olhando essa equação aqui, ó, para um Q fixado, né? Então você injeta uma corrente Q, uma corrente constante, num certo tempo também. Se você multiplicar, você vai ter uma carga elétrica Q fixada, tá? Constante. Então, para esse Q aqui constante, o M é diretamente proporcional ao equivalente do íon, ok? Faraday, o que o Faraday observou? Que quando ele injetava no circuito 96.500 coulombs, aqui está aproximado, viu? Não é bem 96.500 assim, redondo não. Então, quando ele injetava em torno de, cerca de 96.500 coulombs de carga elétrica, sempre ele observava um depósito de um equivalente grama de um íon monovalente. Está ali, tá? O íon monovalente é que a valência é mais um, ou menos um, né? Então, esse valor de Q aí foi denominado 1 Faraday em homenagem a ele, tá? Então, 96.500 coulombs de carga elétrica que é 1 Faraday, viu? É 1 F, tá bom? Isso aí é a lei de Faraday, é o que ele descobriu, né? Então tá aqui, ó. Portanto, 1F igual a 96.500 coulombs por equivalente, ó, de um íon monovalente, tá? Então, para íons bivalentes, por exemplo, cobre mais 2, ó, valência mais 2, ou sulfato, né? Valência menos 2, ó, menos 2. Serão necessários o quê? 2 Faraday, 2 vezes 96.500 coulombs de carga elétrica, tá? Para depositar um equivalente desses íons aí. Para íons trivalentes, por exemplo, alumínio, né? Al mais 3, né? Para íon valência mais 3, você vai precisar de 3 Faraday, 3 vezes 96.500 coulombs de carga elétrica para decompor um equivalente de alumínio, por exemplo. Ok? E assim por diante. O peso atômico A, eu já falei, né, em grama, ou um mol, né? Ou um mol de um elemento químico, contém o quê? O número de Avogadro N de átomos, ou de moléculas, né? Então, N igual a 6,02 vezes 10 a 23. Quem é que propôs isso? O Avogadro, tá? O número de Avogadro ficou conhecido na história como constante de Avogadro, né? Que é N igual a 6,02 vezes 10 a 23. Tá bom? Então, se passar através de uma solução de um eletrólito aí qualquer, Q igual a 1F, uma carga elétrica de 96.500 coulombs, então N sobre V, ó, N sobre V é o Avogadro, né? É o número de Avogadro, que é o peso atômico, né, em grama. N sobre V, átomos, serão depositados. Então basta resolver a regra de 3. Então aqui, ó, é onde você coloca a carga elétrica e aqui referência a número de átomos, tá? Número de átomos aqui, a carga elétrica aqui. Então vamos lá. Se 1F, que é 1 Faraday, que é 96.500 coulombs de carga elétrica, deposita N sobre V, o número de Avogadro dividido por V, que é o equivalente, né? O equivalente químico, né? Do N sobre V átomos, V é valência, não esquece disso, tá? Se 1 Faraday deposita N sobre V átomos, sempre, então um átomo
ao ser depositado, que carga elétrica que ele adquire? Então você vai fazer essa regra de 3, tá? Então a conclusão é de que um átomo, ao ser depositado, ele adquire uma carga elétrica que igual a, fazendo essa regra de 3, V vezes F sobre N. Olha só que interessante, né? Então V é a valência, tá? Então aqui, desde que a valência V de um íon é um número inteiro, né? Você não vai ver valência de 0,8. Ou você vê mais uma valência mais íon monovalente, uma valência mais 2, íon bivalente, por exemplo, cobre, né? Alumínio mais 3, valência mais 3, tá? Ou menos 1, menos 2, menos 3, né? Essa valência V aí de um íon, ele não é um número quebrado, né? Fracionário, ele é um número inteiro, tá? Então, o que quer dizer isso aqui? Q igual a V vezes F sobre N. Significa o seguinte, que cada íon vai receber o quê? Múltiplos inteiros dessa quantidade F sobre N de carga elétrica. Olha que conclusão brilhante que a gente chega, né? Então veja bem, cada íon vai receber múltiplos inteiros dessa quantidade F sobre N, fixo, né? De carga elétrica. Isso quer dizer que é impossível, veja bem, é impossível determinar uma carga elétrica menor que 1 vezes F sobre N. Brilhante, né? Então, a unidade de carga elétrica, a menor unidade de carga elétrica é exatamente F sobre N, né? E é impossível determinar uma carga, um valor de carga elétrica menor que F sobre N. Então, essa quantidade de carga elétrica, que a gente chama de F sobre N, é denominada carga elétrica elementar, tá? Sendo representada pela letra E, ok? Determinado por vários outros métodos em diversos tipos de experiências, como sendo o quê? A carga elétrica do elétron ou do próton. Portanto, temos que E, carga elétrica elementar, né? A menor unidade de carga elétrica é dada por F dividido por N. Quem chegou nisso aí? Millikan, Thomson, né? Thomson teve muita imprecisão metodológica, e o Millikan, que foi discípulo dele, melhorou essa metodologia e chegou num valor bastante preciso, experimentalmente, tá? Da carga elétrica do elétron. Mas o Faraday, muitos anos antes, ele já desconfiava de alguma coisa assim. Aí você vai falar, mas por que o Faraday não chegou no valor da carga elementar do elétron, como nós vamos conseguir hoje fazer isso aí, né? Porque esse experimento de eletrólise de sulfato de cobre ele fazia, como nós estamos fazendo hoje aqui agora. Então, por que ele não chegou nesse valor da carga elétrica do elétron? Gente, o Avogadro, ele não conhecia o Avogadro, gente, tá? Ele não tinha esse valor do N aqui, O F ele tinha, claro, é ele que descobriu, 96.500 coulombs, né? Sempre depositava um equivalente do íon, tá? Que ele pesava lá, né? Tudo. Então, isso aqui ele tinha o F, tá certo? Mas o N, ele não tinha o número de Avogadro. Só foi por isso que ele não chegou na carga elétrica do elétron antes do Millikan, 100 anos antes do Millikan e do Thomson. Tá? Então aqui, valores atuais aceitos com metodologias super sofisticadas, né? São, até usando radiação, né? Já com coisa mais tecnológica aí, né? Aí os valores atuais aceitos é que F, lembra que eu falei que não é redondinho? O F é 96.000
não é 500, é 96.485,3329 coulomb por mol. A gente expressa assim por quê? Por mol. Porque sempre 96.485,3329 coulomb deposita 1 mol de íon em qualquer placa, em qualquer eletrodo aí, tá? Ou seja, é o peso atômico, né? Ou até do molecular, né? Isso fala por mol, tá? E o N, né? Todo mundo já sabe, né? O N é Avogadro, constante de Avogadro, 6,022,14,086. Eles chegaram nessa precisão hoje, né? Atualmente, tá? Vezes 10 a 23 por mol também, né? Então, 1 mol, seja de elemento químico, né, ou de molécula, 1 mol sempre vai ter 6,022 vezes 10 a 23 partículas, ou átomos, ou moléculas, tá? Então, daí é o número de Avogadro, né? Constante de Avogadro. Então, tá lá, conforme figura 1, né? Aqui, né? Conforme essa figura 1 aqui, ó, tá? Que eu já mostrei também, né? Ali, ao vivo. Então, conforme a figura 1, ela é eletrólise do cobre, né? Em solução aquosa, de sulfato de cobre, N em grama. N em grama é depositado no catodo pela passagem de uma corrente elétrica I através da solução medida no amperíneo, que é o que nós estamos fazendo agora lá, né? O tempo está passando e vamos ver lá. Depois de eu falar isso aqui, vamos voltar para lá para pesar aquele catodo ali, né, de cobre. Então, da corrente elétrica I, ó, em ampere, e tempo de eletrólise T em segundo, nós vamos medir em minuto, depois nós vamos transformar em segundo. Medido no cronômetro, é possível fazer uma estimativa experimental da carga elétrica elementar do elétron, ou do próton. Então a bateria é aquela fonte lá, né? Movimenta a corrente I de elétrons, e esse I é Q sobre T. Então é definido, a corrente elétrica é definida como carga elétrica dividida pelo tempo. Então a carga elétrica no circuito é Q igual a I vezes T, tá? E em ampere tem em segundo, né? Então vai dar em coulomb. Tá? Então, para avaliar a consistência do modelo, a lei de Faraday é adequada, né? Nós vamos ter que trabalhar essa lei de Faraday para cair, enfim, se adequar aos dados experimentais, né? Nós temos que medir o I, o T e N, né? Nós temos que medir. N vai ser na balança, T no cronômetro e I no amperíneo. Então, a partir desses 3 valores, nós temos que chegar na carga elétrica. Então, é por isso que nós temos que adequar aquela lei de Faraday, tá? N depositado é K diretamente proporcional ao equivalente do íon vezes a carga elétrica. Então, aqui, ó. Vamos determinar a constante K. Vamos ver quem é esse K aqui. Então, veja bem. Para a massa depositada, que eu vou pesar lá, ser igual ao equivalente do íon, né? Então eu preciso de uma carga elétrica Q igual a F, não é isso? Que é 1 Faraday, né? 96.500 coulomb. Então eu substituindo ali, eu tenho o valor do K, ó, que é 1 sobre F. Tá bom? Então no lugar de M, ó, no lugar de M aqui, ó, eu coloco o E, o equivalente. Se eu coloco o E aqui, cancela, né? E com E, cancela, e o Q é igual a 1F, tá? Carga elétrica de 1 Faraday, né? Aí eu tenho o K, que é 1 sobre F. Voltando à equação original, M igual a K, que é 1 sobre F, vezes E, que é A sobre V, né? A é peso atômico, né? Do íon, dividido pela valência, que é o equivalente, né? Vezes carga elétrica Q. Continuando,
olha lá, sendo Q igual a I vezes T, substituindo eu tenho isso aqui, ó. M igual a 1 sobre F, A sobre V vezes I vezes T. E o E igual a F sobre N, lembra? Chegamos lá aqui, né? Nessa regra de 3 aqui, e vimos que o E é F sobre N, tá certo? E igual a F sobre N. Então, substituindo ali, sendo E igual a F sobre N, então é F, ó, passa N, multiplicando, fica N vezes E. Então a massa M, voltando lá, né, aqui na equação, M igual a 1 sobre, no lugar de F, coloca N vezes E, ó, tá aqui, certo? Vezes A sobre V e T. Então a M vai ser A e T, ó, o numerador, né? O numerador aqui é 1, A e T, olha lá, A e T, dividido pelo denominador, que é N vezes E vezes V, tá vendo? Então E vai ser, joga esse E para cá e o M para baixo, então vai ficar A e T dividido por V, que é valência vezes Avogadro vezes a massa. Então, sendo conhecidos, ó, o A, eu fui na tabela periódica, né? É o peso atômico do cobre, é 63,54, tá? O N, eu substituí ali com 6,02, aproximei, né? 6,02 vezes 10 a 23. E o V, a valência do cobre, mais 2, eu tenho isso aqui, gente, tá? E é igual a I vezes T, que aí é Tzinho, né? Aqui, tem tempo de eletrólise, dividido por M vezes 5 vezes... isso aqui tudo é quando eu substituo esses números aqui, ó, aqui na equação, e faço a continha, e eu tenho o resultado final que E igual a esse número aqui, ó, 5,277,409 vezes 10 a menos 23. E aí basta a gente medir a corrente I constante, né? Vamos pegar uma média lá, né? Deve estar variando lá, mas a gente pega uma média. O T, que é o tempo de eletrólise, no cronômetro, e M nós vamos ver ali na balança quanto que deu o depósito de cobre, tá? O procedimento experimental está aqui, já foi explicado, né? O recipiente está com sulfato de cobre, a placa de cobre está mergulhado, o amperímetro está em série, o cátodo é pesado na balança, já fizemos isso, depois conectado ao negativo da fonte, foi o que nós fizemos. A fonte é ligada, a corrente é regulada pelo potenciômetro, aumentando, diminuindo, né, a resistência, e ele fornece correntes de 20 mA e 0,02 A até 70 mA, né? Nós estamos medindo lá em torno de 62 mA a essa altura do acontecimento, tá? Que são registrados pelo amperímetro. Então, uma corrente elétrica I é selecionada com o potenciômetro e mantida fixada constante, tá? Através do circuito. O intervalo de tempo T fica a critério, pode ser 15, 30 e tal, e eu já falei, né? Vamos ver aí quanto tempo que está lá, daqui a pouco. 60, já deve estar passando de 60, não sei. A fonte é desligada, o cátodo é retirado, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos lavar, vamos secar e depois nós vamos pesar novamente. A diferença de massa vai ser antes e depois vai ser M, tá? Então, no lugar aqui, eu substituí aqui na fórmula M, a massa depositada, a corrente nós estamos medindo no amperímetro, eu coloco aqui, em ampere, né, dividido por 1000, e aqui o tempo que vai ser em minuto, eu vou multiplicar por 60, tá bom? Então vai dar em segundo, né? Aqui tem questões com respostas, viu? Vê, dá uma lida aí. 2, o erro relativo, absoluto, tá? Que eu já ensinei, né, para vocês, um exercíciozinho aí. Aqui eu falo assim, justifique tais erros experimentais, né? Então aqui está a justificativa, vocês podem ler aí.
e 1, 2, na verdade aqui é 3, né? 3. Então após carregar agora, eu já faço um salto aí, né? Então, ó, após carregar quer dizer, injetar uma carga elétrica, tá? Uma carga elétrica após carregar a membrana celular com um estímulo despolarizante. Então, o que é isso? Eu pego, através de um eletrodo, estou dentro da célula, né? Estou dentro da célula e através de um microeletrodo, né? Um microeletrodo, eu estou dentro da célula e aí eu injeto uma carga elétrica é isso que eu estou falando aqui, após carregar a membrana celular com um estímulo despolarizante, quer dizer, positivo. Eu começo a positivar a célula, interior da célula, né? Então vamos supor que o potencial elétrico dentro da célula fosse menos 70 milivolts, por exemplo, menos 70 milivolts. Aí eu injetando uma carga elétrica positiva, né? Carregando essa membrana, através de íons, né, gente? Eu estou injetando íons positivos, tá? Íon positivo tem carga elétrica positiva, né? Então eu estou dando um estímulo o quê? Despolarizante, eu estou positivando dentro da célula. Então, por exemplo, o potencial elétrico da célula é menos 70 milivolts. Então, quando eu injeto íons positivos lá dentro, carga positiva, ele vai para menos 40, por exemplo. Menos 70 para menos 40 milivolts. Tá? E aí, quando você faz isso, você ativa canais de sódio, dependente de voltagem. Ok? Vamos falar logo mais para frente, vamos falar sobre isso. Então, aqui eu já estou dando um salto aqui para mostrar para vocês para vocês entenderem lá para frente tudo isso aqui, tá? E aí esses canais de sódio dependentes de voltagem, né, são moléculas, gente, são proteínas, tá? Então eles vão abrir alguns portões, né, que são segmentos de aminoácidos, eles vão abrir esses portões, a gente chama de ativar, abrir canais de sódio, né? E por esses canais acontece o quê? Um influxo, uma entrada, né, na célula de íons sódio. Então, por esses canais de sódio só pode passar sódio. Então, como tem um gradiente de sódio a favor da entrada de sódio para dentro da célula, ele abrindo canais de sódio, ele vai passar por esses canais aí. Então você vai ter uma corrente elétrica de sódio, né? Tem um I, né? Um I, uma corrente de sódio entrando na célula, tá? E isso faz o quê? Vai induzir uma variação de voltagem, olha lá, de 70 milivolts para de menos 40 milivolts para mais 30, ó. Então, ó, por exemplo, estava lá menos 70 milivolts, eu injetei uma carga positiva dentro da célula, então foi de menos 70 para menos 40 milivolts. Aqui é a sinalização, né? Menos 40 milivolts, dependendo de voltagem, ó. O canal de sódio responde abrindo. Então entra mais íons positivos, que é o sódio, né? Então, ó, vai de menos 40 para mais 30 milivolts. Então, ele zera, né? Zera dentro da e até fica mais